Isso vai começar um filme, né? Rodar a vinheta e começar. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos ver o aulão aí da Guarda Municipal. Tá? Eu queria saudar 3 alunos chatos pra caralho, mandaram às 10h30. Guilherme, Douglas e Camila. Professor, manda um alô pra gente. Tá? Como se fosse grande merda, né? Um alô pra vocês, pronto. Mandaram às 10h30, mas eu sempre esqueci, eu lembrei agora, tá? Enfim, pessoal, vamos fazer um aulão aí da Guarda Municipal. Eu separei algumas questões ali para vocês. Né? Tentei priorizar sempre a FEPESE, mas não dá. Tem matéria que a FEPESE... Tem questão que a FEPESE nunca trabalhou. Tem conteúdo da matéria que a FEPESE nunca fez questão. Tá? Então, tentei priorizar a FEPESE. Tá? Acho que eu não consegui as questões similares. Aí, acho que não foi na FEPESE 2015. Então, a gente vai trabalhar aí. A gente vai começar com direito penal. A gente vê parte da explicação e tenta fazer umas questões. Tá? Então, aqui é título de revisão, tá? Parte da premissa que tu já estudou tudo, tu já sabe. Né, tu só vai direto para a prova. Prova da Guarda Municipal é uma prova fácil, é relativamente fácil. Escuta o que eu estou te dizendo. Isso aí. É relativamente fácil as questões da Guarda Municipal. Tá? Eu estou me referindo a direito. Tá? Fácil no sentido que a pergunta está ali e a lei está aqui. Tá? Então não tem muito segredo para mim. Eu só vou errar mesmo. Né? Não se eu quiser, porque eu não posso usar o termo se eu quiser. Tá? Mas eu só vou errar se eu faltar um pouco de atenção. Tá? Aí sim eu vou conseguir errar. Agora, fora isso, não tem por que errar as questões. Tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aí no direito penal. Tá? No meu conteúdo programático cai do direito penal. Aplicação da lei penal. Teoria do crime. Culpabilidade. Crimes contra a administração pública. Abuso de autoridade. Crimes hediondos. Tortura. Tráfico. Lei de execução penal. E cai também o Estatuto de Desarmamento, juntamente com a parte da legislação. Tá? Então vamos primeiro ver a parte do Código Penal. Tá? O que é o direito penal? É um ramo do direito público encarregado a selecionar as condutas atentatórias aos mais importantes bens jurídicos, sancionando-os com uma pena ou uma medida de segurança. Então é um ramo do direito público que visa solucionar qualquer conflito de natureza penal. Código Penal, Lei 28, número 48 de 1940, que é um decreto-lei, que é o Código Penal. Aplicação da lei penal. Primeiro princípio, o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. No Brasil, uma conduta só é definida como crime se tiver o quê? Uma lei. E a lei tem que ser anterior à conduta do agente. O princípio da legalidade se divide em princípio da reserva legal e princípio do quê? Da anterioridade. Lei penal no tempo. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela os efeitos da sentença penal condenatória. Cuidado, os efeitos da sentença penal. Os efeitos da sentença civil perduram? Perduram ou não? Fui condenado pelo crime de estupro, condenado a uma pena de, sedução, que é aproveitar-se da inocência da mulher honesta virgem. Pena de 6 meses e fui condenado na esfera civil e pagar uma indenização de 1 ano, de R$1.000. Nova lei dizendo que sedução não é mais crime. Eu vou ter que cumprir a pena? Não. E pagar os R$1.000? Então cessa os efeitos civis? Não. Somente os efeitos penais. Fui condenado, estou cumprindo a pena. Surgiu uma nova lei que favorece o agente, tipo uma redução de pena, que aconteceu lá no crime de lavagem de dinheiro com o caso do Roberto Jefferson. Vai se aplicar a ele, mesmo que ele tenha sido condenado? Vai ou não? Ele já foi condenado, está cumprindo a pena. Surgiu uma nova lei mais benéfica. Vai se aplicar a ele? Vai. Que é o Novatio Legis e Melos. A lei de posterior, de qualquer modo, favoreceu o agente, aplica seus fatos, ainda que decididos em sentença condenatória transitada e julgado. A gente viu hoje na LEP, lembra que a gente viu em relação a coisa julgada? Uma questão no simulado, que tinha coisa julgada, é a sentença, que se refere a coisa julgada. Tá? Não confunde, a lei penal, ela não retroage, salvo se ela for benéfica. Quando a nova lei deixa de considerar a conduta como crime, a gente chama de abolitio crimes. Lei excepcional temporária. Embora decorrido o período de sua duração, cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica seus fatos praticados durante. Não é nem antes e nem depois. É somente o quê? Durante. Ele vai meter para ti um antes ou um depois. Está errado, é só durante. O exemplo é o caso da lei seca. No dia da eleição não pode vender bebida alcoólica em via pública. Vendeu, tu vai ser punido. Mesmo que descubra o quê? Depois. O exemplo que acontece é a boca de urna. Pronto, a boca de urna é o melhor exemplo. Tu pode distribuir santinho? Pode. Tu não pode distribuir no dia da eleição. É uma lei excepcional que só se aplica ao momento da eleição. Norma penal em branco. Isso aí nunca vai aparecer na prova para ti. Tá? O que é uma norma penal em branco? É quando o Código Penal não me explica o que é. E eu vou ter que procurar em outro lugar a resposta. Quando a lei não fala e eu procuro na outra lei, chama-se norma penal em branco em sentido homogêneo.
Quando é uma lei que não me fala o que é e eu vou procurar em outro lugar que não seja uma lei, é em sentido heterogêneo. Quem que é o sujeito ativo do crime? É o autor da infração delituosa. Quem que é o sujeito passivo? É quem sofre a ação. E o Estado é sujeito passivo também. Tá? Que é o titular da regularidade administrativa. Tipo, no crime de peculato, quem que é o sujeito ativo? É o funcionário público. E o particular que contribuiu, colaborou, foi beneficiado. E quem que é o sujeito passivo? A administração pública. Tá? Tempo e lugar do crime é a mesma coisa? Não. Considera-se praticado o crime em momento do quê? Da ação ou da omissão, ou ainda outro que seja o momento do resumo. Me dá uma outra palavra que eu posso chamar ação e omissão. Uma palavra que eu posso chamar os dois. Conduta. Ele pode trazer o termo conduta. Ah, mas eu não aprendi conduta. Conduta significa ação e omissão. Tá? Então, o momento do crime não confunde com lugar. O momento é ação e omissão, que é a conduta. Tá? Exemplo, Joãozinho com 17 anos atira com o amiguinho vem a falecer somente quando completa 18 anos. Em relação ao tempo do crime, a teoria adotada é a teoria da atividade. O que importa é o momento da ação. Só ação. Só ação. Diferente do que acontece com o lugar do crime. Teoria da ubiquidade. O que importa é o momento da ação e o momento do quê? Resultado. Considera-se praticado o crime o lugar onde ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o quê? O resultado. Onde é a ação e o resultado. Exemplo, o Paraguai que atira no argentino, na Venezuela que vem morrer no Brasil. Qual é o lugar do crime? Venezuela e Brasil. Não esquece. O lugar é onde é a ação e o resultado. E se eu der um tiro numa pessoa na Venezuela e não morrer no Brasil, só vim ser tratado no Brasil? Qual é o lugar do crime? Só Venezuela ou Venezuela e Brasil? Só Venezuela, porque nem teve um resultado. Tá? Só Venezuela. Beleza? Tempo e lugar do crime, eu lembro da luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Princípio da territorialidade. Fica sujeito à lei penal brasileira ao crime cometido aonde? No Brasil. Sem prejuízo de regras, tratados internacionais. Está lá no artigo 5º. Brasil é o solo, espaço aéreo, mares e embarcações no exterior a serviço do Brasil. Não confunde. Aeronaves e embarcações a serviço do país é a extensão do território nacional. Então não erra, não vai me errar. Eles vão botar uma autoridade e vão botar no navio ou numa embarcação. E vão dizer que não está a serviço do país. Ocorreu um crime e não responde segundo o direito penal brasileiro. E se tiver uma embarcação em águas internacionais, qual é o país que vai responder? Ocorreu homicídio dentro do navio particular. Aonde? Algum lugar ele tem que responder. A bandeira da embarcação. A bandeira da embarcação. Quando é águas internacionais, é a bandeira da embarcação. Tipo um paraguaio que mata um venezuelano no navio brasileiro que está em águas internacionais. Vai responder segundo o direito penal brasileiro? Vai, porque a bandeira do país é brasileira. E se for um navio brasileiro em águas americanas? Responde no Brasil? Não, é só se for em águas internacionais. Porque quando é água do país, responde no país. Em que país tiver, responde no país. Agora, se tiver em águas internacionais, o que predomina é a bandeira. Tem crime que o agente pratica no exterior e fica sujeito à lei penal brasileira? Tem. Crimes contra a vida, honra e liberdade do presidente, certo? Finalmente. Crimes contra a vida e a liberdade do presidente. Não entra a honra. E se for o vice? Não, é só o presidente. Crime de genocídio, crime contra o fé e o patrimônio público da União, Estado, Município, Distrito Federal e crime de genocídio. Crime de tortura, quando a vítima da tortura é brasileiro e o autor da tortura se encontra em solo nacional. Tá? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil? Sim, quando pelo mesmo fato, quando idênticas nela se computa. É o no bis idem. Como é que é esse abatimento de pena? Chama-se o quê mesmo? Detração. Tá? A sentença estrangeira produz eficácia no Brasil? A gente pode homologar uma sentença estrangeira? Pode. Para fazer o cara cumprir pena? Pode? Não. Apenas para medida de segurança e para reparação de dano. O prazo no direito penal, o prazo ele é improrrogável, certo ou errado? Os prazos do direito penal são improrrogáveis, certo ou errado? Certo. Tu não pode prorrogar prazo. O prazo ele pode ser suspenso ou interrompido. Agora, prorrogar não. É 10 dias, é 10 dias. É 6 meses para entrar com a queixa-crime, é 6 meses. Não posso prorrogar. É improrrogável. O dia do começo conta no computo do prazo? E o último dia, despreza ou não?
Despreza. A fração de dia conta? Na contagem do prazo, a fração de dia conta? Não, artigo 11. A fração de dia é se desprezada. Despreza a pena privativa de liberdade e de direito, as penas de multa, as frações de dia, que é a hora, não conta. O dia do começo conta, ele é contado pelo calendário comum. Todo fato incriminado por qualquer lei, tu aplica a regra do direito penal. Sem exceção. Certo ou errado? Errado, porque se tiver uma legislação especial que dispuser de modo contrário, tu vai usar ela. Eu estou exemplo da lei de tóxicos, tá? Em regra, o cara que sendo condenado a uma pena de 5 anos, qual é o regime prisional? 5 anos. Regra, qual é o regime? 5 anos. Regra, qual é o regime? Semiaberto, porra. Semiaberto. Eu falei regra geral. Na lei de tóxico, o crime, a pena é inicialmente cumprida em regime fechado. Porque é um crime hediondo, certo ou errado? Errado, né? É equiparado a hediondo. Agora tu pode pegar a questão ali e ir para a primeira. Técnico judiciário, no dia 25 de fevereiro. Eu odeio esse tipo de questão. Quando ele vem com data, né? Que é bom que o cara se perde, né? Quando ele não tem data, ele perde todo, que tem que contar 25 de fevereiro. Aí no final descobre que não tem nada a ver a data, né? Mas vamos anotar. No dia 25 de fevereiro de 2014, na cidade de Ariquemes, Felipe, nascido em 3 de março de 96. Então demora 3 dias para fazer a questão agora. Encontra-se seu inimigo, Fernando, na rua e desfere diversos disparos de arma de fogo em seu peito com a intenção de matá-lo. Populares que presenciaram os fatos avisaram sobre o ocorrido a familiares de Fernando, que optaram por transferi-lo de helicóptero a Porto Velho, onde foi operado. No dia 5 de março de 2014, porém, Fernando não resistiu ao ferimento causado pelo disparo e veio a falecer no hospital em Porto Velho. Considerando a situação hipotética narrada e as situações do Código Penal sobre o tempo e lugar do crime, é correto afirmar que, em relação a estes fatos, Felipe será considerado. O ocorrido foi no dia 25, o tiro foi no dia 25 de fevereiro. Ele morreu no dia 5 de março. Primeiro, a idade do meu amigo. Né? Qual a idade da criança? Fudeu, né? Por que eu fui pegar essa questão, né? 4 anos é para 2010, 14 anos dá 18 anos. Então, em 3 de março de 2014, ele faz 18 anos. Só que o problema é que o ocorrido foi quando? Em 25 do 2. Então ele tinha 17. Quando ele morreu, que foi no dia 5, ele já tinha o quê? 18. Pronto, fechou. Há 10 anos atrás, cairia as datas. Hoje, cai os anos, que é para te complicar um pouquinho mais. Tá? Não muda muita coisa, mas dá uma complicadinha. Então, o que acontece? Ele vai responder segundo o quê? O ECA. Pronto, fechou. Agora só tem que achar a resposta certa. É inimputável, pois o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o tempo do crime. Tempo do crime, atividade. Luta. Até aí tá certo. Enquanto que o lugar do crime é definido pela teoria da ubiquidade. Certo? Parece A. Vamos ver para B. É inimputável, pois o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o tempo do crime, enquanto o lugar é definido pela teoria do resultado. Não existe teoria do resultado pra gente. C. É inimputável, pois o Código Penal adota a teoria do resultado. Não tem. D. É inimputável, pois o Código Penal adota a teoria da ubiquidade para definir o momento do crime. Momento é ação, atividade. É inimputável, no Código Penal adota a teoria da atividade para definir tanto o tempo quanto o local do crime. Letra correta, letra A. Letra A, tá? A1, letra A. 2. Agente penitenciário, Secretaria de Justiça e Cidadania, Santa Catarina. Analisa o caso abaixo em relação à lei penal no tempo e determina um agente comete o crime e é condenado a uma certa pena. Após algum tempo, uma nova lei deixa de considerar a conduta praticada por aquele agente como criminosa. Quais os desdobramentos de tal acontecimento? O agente será colocado em liberdade. Se ele estiver preso, sim, né? Mas a foda é que a questão não fala que ele está preso. Então vamos em diante. O condenado deverá ser julgado novamente, não tem nada a ver.
C. Deverá ser apurada a conduta do agente para verificar se não é caso de outra infração penal, também não tem nada a ver. A lei não será aplicada no caso julgado antes da sua vigência. O condenado terá sua pena reduzida. Letra A. Eu vou na A porque aqui está certo. Não é que está certa, porque não fala que ele está preso, mas por analogia eu vou de A. Há uma certa pena, mas não é necessariamente que eu fui condenado que eu estou preso. Eu posso ser condenado e estar cumprindo pena em liberdade. O agente será colocado em liberdade, será extinta a punibilidade do agente. Seria mais certa. Porque a outra o cara tinha que estar preso. Mas ele não quer botar isso. Já tem várias questões que eu vejo isso, tá? Ele não falar que o cara está preso e a resposta é ser colocado em liberdade. Tá? Beleza. Beleza. Vamos continuar. Teoria do crime. O que é um crime? Crime é um fato típico antijurídico, cuja culpabilidade é um pressuposto de pena. Cada tópico, duas questões. O que é o crime? É um fato típico antijurídico, cuja culpabilidade é um pressuposto de pena. Eu posso dizer que o crime tem dois elementos, fato típico e antijurídico. Assim como eu posso dizer que o crime tem três elementos, o fato típico, antijurídico e culpável. As duas teorias estão certas. Tá? Crime, fato típico, tipificado em lei, está escrito matar alguém. Antijurídico, que vai contra o ordenamento jurídico. Ele vai contrário às normas da sociedade. Né? Quais são as excludentes de antijuridicidade? Ilicitude ou criminalidade? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Caiu na minha prova assim, ó. Em relação às excludentes de antijuridicidade, termo que eles gostam de usar é ilicitude. Então, para te gravar, prefere gravar ilicitude. Eu gosto de antijuridicidade porque fica mais claro. Porque se eu disser que é uma excludente de antijuridicidade, o termo se torna jurídico, fica melhor de explicar. Agora, na prova, eles adoram ilicitude. Se cair assim, ó. Em relação às excludentes de ilicitude, é correto afirmar: 1. O agente age em estado de necessidade, quando ocorre um perigo atual, iminente e próprio de terceiro. Certo ou errado? Por quê? Não tem iminente. Então, a diferença básica entre o estado de necessidade e a legítima defesa é aqui, estado de necessidade, perigo atual. Legítima defesa é atual e eminente. Aqui eu defendo o meu direito, aqui eu protejo o meu direito. Protejo, só atual. Aqui eu defendo atual e eminente. Se eu conseguir decorar o eminente, eu mato. Única pegadinha do cachorro. O dono do cachorro mandou o cachorro me atacar, eu mato o cachorro. Estado de necessidade ou legítima defesa? Legítima defesa. O cachorro veio com desígnio autônomo e eu mato. Estado de necessidade. Quem tem o direito de prender uma pessoa em flagrante? O policial ou qualquer um do povo? Quem tem o direito de prender uma pessoa em flagrante? O policial ou qualquer um do povo? Qualquer um do povo. Então, quando tu prende uma pessoa em flagrante, e aí tu lesiona a pessoa, usou os meios necessários. Tu está em exercício regular de um direito. Isso é policial, estrito cumprimento de dever, legal. Nos 4 casos, o excesso é penalmente punido. Certo ou errado? Certo. Tá? Quais são os elementos do fato típico? Corrente, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta. A minha conduta pode ser por ação ou omissão. Artigo 18. Disse crime consumado. Disse crime doloso. Quando nele se reúne todos... Disse crime doloso. Quando o agente quis o resultado ou ele assume o risco. Quando ele quer, o dolo é o quê? Quando ele quer, o dolo é direto. Quando ele assume o risco, o dolo é eventual. Ou quando o resultado era previsível. Disse crime culposo. Quando o resultado era previsível, o agente age com negligência, imprudência ou imperícia. Quando o resultado era previsível, a culpa é o quê? Consciente. Quando ele age com negligência, imprudência e imperícia, a culpa é o quê? Não vai me errar. Se ele falar negligência, imprudência... O que tu não pode errar é negligência, imprudência e imperícia. Isso é culposo. Falou em negligência... Não, você precisa ter os 3? Claro que não, é só um. Falou negligência, já tá bom. Falou, é culposo. Tá? Quero matar, foda-se. Foda-se. Tá? Não. Quero fuder. Eu assumo o risco, foda-se. O resultado era previsível, fudeu. E negligência, imprudência e imperícia, nem fudendo. Dolo direto, fuder. Dolo eventual, foda-se. Culpa consciente, fudeu. E culpa inconsciente, nem fudendo. Não esquece. Quando o resultado vai além do que eu esperava, quando eu tenho dolo no consciente e culpa no subsequente, esse crime é o quê? Préter doloso.
Ninguém será punido por crime, se não na modalidade dolosa, salvo quando houver a previsão do crime culposo. Certo ou errado? Ninguém será punido por crime, se não na modalidade dolosa, salvo quando houver a previsão do crime culposo. Certo ou errado? Certo, parágrafo único do 18. Tu só é punido por crime doloso. Salvo se tiver a previsão do crime culposo, senão tu não é punido. Tal exemplo é o peculato, arrebatamento de preço. Lesão, não, só para o concurso. Vamos lá. Peculato, arrebatamento de preso. Tem o do tóxico. O médico que prescreve droga, né, remédio. Estatuto de desarmamento. Omissão de cautela. Os 4 culposos. Intercrimes, o caminho do crime. Um agente é punido em qualquer etapa do intercrimes? Não, ele só é punido a partir da execução. Tá? A cogitação é a ideia, a preparação são os atos preparatórios que não é punido, só foi punido a partir da execução. Parou aqui é tentado, chegou aqui é consumado. Disse crime consumado, quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. O homicídio se consuma com a morte. Disse crime tentado, quando iniciar a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Fui matar o cara, dei um tiro nele, ele não morreu. O crime é o quê? Tentado. Fui matar o cara, dei 6 tiros nele e ele não morreu. A tentativa é perfeita ou imperfeita? Perfeita, porque exauriu-se o processo de execução. Tudo que eu podia fazer para matar, eu fiz. No caso é vermelha porque tem sangue. Fui matar o imperfeita é se eu fosse lá atirar e nem conseguisse. Agora eu te pergunto, se o agente vai roubar uma casa, chegando lá ele se arrepende e não leva nada. Não chegou o proprietário, ele foi embora. Eu estou diante do quê? Da desistência voluntária. A desistência voluntária, a pena será dos atos já praticados, certo ou errado? Na desistência voluntária só respondo pelos atos já praticados, certo ou errado? Certo, assim como um arrependimento eficaz. Quando é que tem arrependimento eficaz? Quando eu impeço o quê? O resultado. Não esquece, a tentativa tem que ter circunstância alheia. Se não tem circunstância alheia, não é tentativa. Tentativa, circunstância alheia. O velho gritou, a dona da casa chegou, o vizinho gritou, o cachorro latiu. A desistência voluntária e arrependimento eficaz não tem a circunstância alheia. É vontade própria, desígnio autônomo. Quando cabe arrependimento posterior? 3 requisitos. O crime não pode ter ou grave ameaça. Não pode ter violência ou grave ameaça. Tem que ser tudo voluntário. Tem que reparar o dano ou ressarcir a coisa. E tudo antes do quê? Tá, denúncia, tu vai responder a pessoa da rua. Denúncia. Ah, bonitão. Tu fala denúncia que é pra te jogar no ar, né? Eu quero saber se é o recebimento ou oferecimento. Hã? Recebimento. Então vamos criar um parâmetro aqui. É difícil isso aí. Eu vou falar pra ti que é difícil porque eu demorei um tempão pra decorar. Tem um monte de coisa que eu demorei um tempão, pessoal. Tem muito. E não é, quando eu digo um tempão, é mais de anos, tá? Demorei anos pra decorar. Ah, o senhor sabe o código de decorar. Porra, é 10 anos, né? Esse mês faz 10 anos que eu dou aula. O câmera tava falando, pô, o senhor sabe tudo decorado, os outros ficam lendo. Os outros trabalham, né, pessoal? Eu só dou aula, né? Eu pensei em trabalhar no futuro, né? Eu tenho que trabalhar, então, pô, se não decorar o que eu explico, o que acontece? Tem 2 coisas. Peculato culposo. Peculato culposo. Desculpa. É a retratação no crime de ação penal pública condicionada. Na ação penal pública condicionada, a vítima representa, não é assim? Se ela representar, até quando ela pode voltar atrás? Até o oferecimento da denúncia. No arrependimento posterior, se tu reparar o dano, restituir a coisa, tudo voluntária, é até o recebimento da denúncia. Pensa comigo. Quando a vítima representa e ela quer voltar atrás, ela pode voltar até o oferecimento da denúncia, que é na hora que o promotor vai começar a trabalhar. O fato dela voltar atrás vai ter processo? Não. Então não tem problema o promotor... Desculpa, vai ter problema se ele trabalhar e a vítima quiser voltar atrás, porque ele não é palhaço de ninguém. No arrependimento posterior, o promotor já ofereceu a denúncia. Eu reparei o dano depois da denúncia do promotor. Cabe arrependimento posterior? Cabe, porque é até o recebimento da denúncia. O fato de eu me arrepender, restituir a coisa ou reparar o dano, que é no caso, vai impedir o processo? Vai ou não? Se eu ocorreu um crime sem violência ou grave ameaça, foi reparado o dano, restituído a coisa. Foi até o recebimento da denúncia pelo juiz. Vai impedir ter processo ou vai ter processo?
Vai ter. Então, por isso que o legislador botou o limite máximo no recebimento. Ele botou o máximo. Pô, o máximo você vai receber. Porque às vezes o promotor oferece a denúncia e o juiz recebe, demora semanas para receber. Então ele deu o limite máximo. Já na ação penal pública condicionada, é só para o promotor mesmo começar a trabalhar. Então é recebimento. Eu não sei se eu ajudei ou atrapalhei. Né? Então arrependimento posterior tem esses requisitos. Pessoal, o crime impossível tem pena? Não. Quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta improbidade do objeto é impossível de consumar-se o crime. Quanto é a redução do crime tentado e a redução da desistência voluntária, da arrependimento eficaz? Todos dois é igual, tá? De 1 a 2 terços. Beleza. Nexo causal, que é um dos elementos do fato típico. Ação, conduta ou omissão e o resultado. Só imputado o crime a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual não teria ocorrido o quê? O resultado. Envenenei uma pessoa, o veneno fez efeito. A pessoa desmaiou com efeito no veneno e ela morreu por afogamento, porque choveu na hora e encheu a casa dela. Causa mortes, afogamento. Mas o veneno estava fazendo efeito e ela morreu afogada. Eu vou responder por crime consumado ou tentado? Consumado. Por causa superveniente da conduta do agente. Se eu envenenei a pessoa, ela morreu afogada exclusivamente por causa do afogamento. O veneno nem chegou a fazer efeito. Eu respondo por crime? Respondo por tentado. Eu não pratiquei a ação, eu não envenenei, eu vou responder por crime tentado. Beleza? Tô numa piscina, conheci uma menina, a gente foi pra piscina. Chegando lá, né, eu querendo dar uma de herói, ela não sabia nadar, eu mandei ela pular. Não pula, ela pula e morre afogada. Eu respondo por isso? Respondo. Eu respondo por crime culposo. Tá? Porque eu tinha o dever de cuidado e proteção. Eu falei, pula. Não é a babá que não alimenta a criança, o salva-vida que tem medo da água, tá? Não quer entrar lá na piscina porque está muito fundo, ou no oceano, lá no mar, porque está muito longe. Não, eu tenho o dever de cuidado. Erro de tipo. Entrou um ladrão na minha casa. Eu dei um tiro. Quando eu vi, não era um ladrão. Era o meu filho que pegou a arma de pressão emprestada do amigo. Erro de tipo acidental ou essencial? Acidental ou essencial? Essencial. Essencial. Exclui o dolo. O agente vai responder somente por crime culposo. O acidental, pessoal, nunca exclui o dolo. O acidental é assim, ó. Quero roubar uma televisão, eu levo o DVD. Desculpa, o micro-ondas. Um erro acidental. Eu achei que era um, era outro. Vou responder pelo crime igual, furto. Quero matar o João, mata a Maria. Erro de tipo acidental sobre a pessoa. Atiro na Ana, pega na Maria. Erro acidental na execução. Quero causar dano e acabo causando lesão corporal. Resultado diverso do pretendido. Só quero que tu saiba o seguinte. Eu miro no A, atiro no A, eu erro o tiro. O tiro pega no B. Erro essencial ou acidental? Acidental. Pessoa ou execução? Tu não vai me errar. Eu me enganei o A com B ou eu não executei direito? Então é na execução, porra. Quando eu me engano de pessoa, que é sobre a pessoa, eu aponto no A, atiro no A, quando eu vejo não era A, era B. Aí é na pessoa. Erro em objectum, erro em persona, aberratio ictus e aberratio criminis. Cai em latim, cai a tradução, tá? Não te preocupa, cai a tradução. Eu acredito que erro em persona e erro sobre objecto nem precisava tradução. Os outros dois tudo bem. Vamos lá fazer as outras. Três. Nos termos do Código Penal, considera-se causa do crime. Causa do crime. A ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Certo? É isso aqui que vai estar na tua prova, tá? A prova de vocês é basicamente a mesma prova de agente penitenciário. O agente penitenciário que teve em 2013 é a mesma prova, é o mesmo nível. Tá? Não vai mudar muita coisa. Mesmo da escrivão da Polícia Civil. É esse tipo de prova aqui para vocês, que é cópia da lei. Vamos para B. Considera-se para causa do crime a ação ou omissão praticada pelo autor, independentemente de sua relação com o resultado? O resultado não importa, claro que não importa. C. Exclusivamente a ação ou omissão que mais se relacionou com a intenção do autor,
D, a ação ou omissão praticada pelo autor, independentemente de qualquer causa de superveniência. E, exclusivamente a ação ou omissão que mais contribui para o resultado. Ele botou as coisas que até eu me perco. Ação ou omissão, sem a qual não teria ocorrido o quê? O resultado. Nos termos do Código Penal, considera-se causa do crime, que é o nexo causal. Causa do crime, nexo causal. 3 é A. 4. Não há crime sem... Não há crime sem... Não, tá errado o gabarito. Tem que ter alguma coisa para ter o crime. Pegadinha. É o tipo da questão que é pequena, eu acho fácil e eu me fodo nessa aqui. Tá? Para ter crime, tem que ter ação, resultado, nexo causal e a tipicidade. Tipicidade são os erros. Tem problema se não tiver. O resultado precisa chegar para ter crime? Precisa ter o resultado? Não. O que é o nexo causal? O que é o nexo causal? É entre ação e o quê? Entre ação... Nexo causal é a ligação entre ação e o quê? Resultado. Eu posso interromper o nexo causal? Posso. Aí não chega o resultado. Então, o que tem que ter para ter crime? O dolo... Peraí, pode ser culposo? Pode ou não? Pode. Então, já quebrei o dolo. B... O resultado naturalístico, o resultado natural, precisa ter? Não, porque pode não chegar o resultado, ele fica tentado. A imprudência. Não, porque pode ser doloso. A conduta e a lesão. A conduta. Sabe quando tu estudar isso aqui? Nunca. Porque é o tipo da coisa que tu nunca vai achar na prova. Isso é lógica. Tem que ter a conduta para ter o crime. Se não tem ação ou omissão, não tem crime. Bem legal, nunca tinha pensado nisso. Nem quando eu peguei a questão eu pensei nisso. Se não tiver a conduta, não tem o crime. Não tem nada. Porque como é que eu vou ser punido por algo que eu não fiz? Ou tu faz ação ou tu faz omissão. Se tu não fizer nenhum dos dois, tu não vai ser punido. Tá? Então, gabarito errado. 4, letra D. 5. Não, 5 não vai. Vamos para frente. Imputabilidade penal. Tô apagando. Imputabilidade penal. Quais são os elementos da culpabilidade? PEI, potencial de consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade penal. Esses são os elementos da culpabilidade. Potencial, exigibilidade e imputabilidade penal. O PEI. Quem que é inimputável? O menor de 18 anos. O menor de 18 anos, ele comete um ato infracional que ele é julgado no ECA, que ele pode sofrer uma medida socioeducativa de, no máximo, 3 anos. Gera antecedente criminal isso? Não. Em que momento que eu adquiro a maioridade penal? Às 0 hora do dia do 18º aniversário. Também é isento de pena o doido. O doente mental, ele é isento de pena. E o perturbado, a pena é reduzida de quanto? De 1 a 2 terços. Eu posso dizer que o perturbado, quem tem a perturbação na saúde mental, ele é considerado como o quê? O doente é inimputável. E o perturbado? Semi-inimputável. O bêbado, qualquer embriaguez, o agente é isento de pena. Ou tem a pena reduzida? Não. A embriaguez voluntária, a pena do agente é reduzida? Se o agente está embriagado de maneira voluntária, se a embriaguez for completa, ele é isento de pena? O agente que se encontra em embriaguez voluntária completa e não é inteiramente capaz de entender o característico do fato de determinar-se de acordo com essa circunstância, ele é isento de pena? Hã? A voluntária não? Não. A voluntária é que vai rolar daqui a pouco, né? Quando eu sair daqui. A voluntária é que tu bebe, velho. Tu vai beber. Exatamente, só se fosse involuntária. Só que a gente não dá o termo involuntária. A gente diz só embriaguez acidental. Não se usa o termo involuntário. É a embriaguez acidental. Provém de casos fortuito ou força maior. Se é completa, o agente é o quê?
isento de pena. E se não for completa? A pena é reduzida de 1 a 2 terços, que é o semi-inimputável. A embriaguez voluntária e a pré-ordenada não exclui a culpabilidade penal. E a emoção e a paixão? Também não. Pessoal, eu posso alegar o desconhecimento da lei? Não, o desconhecimento da lei é inexcusável. E o erro sobre a ilicitude do fato, eu posso? Posso. Se inevitável, isenta de pena. Se for evitável, a pena reduz de 1/6 a 1/3. Agora eu te pergunto, o erro de proibição, que é o erro sobre a ilicitude do fato, erro de proibição, ele exclui o quê? O erro de proibição exclui o quê? A ilicitude, o que exclui é a legítima defesa, que exclui a ilicitude. O que exclui o erro de proibição? Oi? O potencial de consciência da ilicitude. O erro de proibição exclui o potencial de consciência da ilicitude. Um exemplo são as suecas fazendo topless, tá, o holandês fumando maconha, porque eles acharam que era quê? Permitido. Coação irresistível moral e obediência hierárquica exclui o quê? A exigibilidade ou inexigibilidade de conduta diversa. Se eu recebo uma ordem que eu sei que ela é ilegal e eu cumpro a ordem, exclui a exigibilidade? Não. A ordem tem que ser, não pode ser manifestamente o quê? Ilegal. Eu não sei que a ordem é o quê? Ilegal. Se eu souber, eu cometo crime. Eu não posso saber da ilegalidade da ordem. Beleza. Vamos fazer as duas lá. Agente de fiscalização. 2 prefeitos da cidade vizinha, Ricardo e Bruno, encontram-se em um bar após uma reunião cansativa de negócios. Ricardo bebia dose de uísque e, mesmo não sendo essa a sua intenção, acabou ficando embriagado. Vocês estão me identificando, pois é. Enquanto isso, Bruno bebia apenas refrigerante, mas foi colocado em seu copo um comprimido de substância psicotrópicas, por um eleitor de sua cidade que também o deixou completamente embriagado. Os dois estão bêbados. Após ainda alterados, cada um volta para a sede de sua prefeitura e apropriam-se de bens públicos para proveito próprio, considerando o fato narrado é correto afirmar. O Ricardo é o cachaceiro, né? E o Bruno foi o que foi embriagado. Bruno e Ricardo são isentos de pena, pois a embriaguez de ambos decorreu de força maior. Não. Ah, você vai estar com muita vontade. Não tem nada a ver. B. Ricardo deve responder pelo crime praticado, enquanto Bruno é isento de pena. Ricardo e Bruno deverão responder pelos crimes praticados, pois a embriaguez nunca exclui a imputabilidade penal. Exclui a imputabilidade, a embriaguez? Exclui, acidental, provém de caso fortuito ou força maior. D. Ricardo e Bruno, caso sejam denunciados, responderão criminalmente perante a Câmara de Vereadores? Isso eu não sei, né? Foro privilegiado deles é no Tribunal de Justiça, tá? Ele não responde perante a Câmara, é o TJ. Nem precisa saber disso, que é competência ratione persona. É lá do processo penal. Eles respondem no crime comum, eles respondem no Tribunal de Justiça. Ricardo e Bruno são isentos de pena, pois a embriaguez, a primeira foi culposa e a segunda decorreu de força maior. Tá certo, a primeira foi culposa e a segunda foi de força maior. O problema é que eles não são isentos de pena. O que acontece aqui nesse caso? Ricardo responde pelo crime e Breno não, porque ele estava em embriaguez acidental. Letra correta, letra B, de bola. Tá, vou até botar a quadra. B de bola. 6. Prefeitura Municipal de Florianópolis. Essa não dá para fazer. Essa não dá. Segura aí essa aí. Vamos rever agora os crimes contra a administração pública. Foi sim. Crimes contra a administração pública. Eu tenho crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, eu tenho crimes praticados contra a administração da justiça e eu tenho crimes praticados por particulares contra a administração pública. Crimes praticados por funcionário público. Esses são crimes próprios, porque necessitam da qualidade especial do sujeito ativo. Particulares podem cometer crimes próprios de funcionário público?
Podem, na modalidade coautor ou partícipe do crime. Autor, só o funcionário público. O particular que contribuiu, colaborou, foi beneficiado, pode ser coautor ou partícipe. Detalhe, o particular tem que saber que a pessoa é funcionária pública. Considera funcionário público todo aquele que, embora transitoriamente, exerce um cargo, emprego ou função pública, seja permanente ou seja transitória, seja com ou sem remuneração. Estagiário, perito são. Preso não é considerado funcionário público para fins penais. Tá? Primeiro crime, peculato. Tá? O objeto material do crime peculato pode ser dinheiro, valor ou qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. O objeto material do crime peculato pode ser... Aquela vez está desfilando, né? A aula está diferente hoje, as meninas aqui presentes, é um outro ar. Né? Até meu irmão falou, tem umas meninas na sala. Meu irmão que eu acho que é meio gay, né? Até ele, né, cara? Eu acho que meu irmão é meio gay, né? Meio só. Tá? Tu viu aquela hora que eu falei, pô, tu tá falando até das meninas, ele ficou todo sem graça. Então, assim, o peculato. Pode ser bem particular o objeto material de crime de peculato? Pode, não confunde. Pode ser imóvel? Imóvel. O objeto material do crime de peculato é dinheiro, valor ou qualquer bem móvel. Público ou particular? Particular porque pode estar sob a custódia do poder público. Peculato. Apropriar ou desviar bens da administração pública. Tem uma questão bem legal no simulado, que era aquele negócio de ratear bens da administração pública, o rateio. Que o cara, se ele rateou, fez um rateio de bens da administração, é porque ele desviou. Tá? Então, era peculato. Peculato culposo. Peculato culposo, o único detalhe é o seguinte. Se tu contribui para o peculato de outrem de forma culposa, tu incorre no crime de peculato culposo. A reparação do dano até a sentença é extinta a punibilidade. Depois da sentença, a pena é reduzida à metade. Peculato mediante de erro de outrem é se tu receber alguma coisa, né, por engano da pessoa. Tu é funcionário público, em razão do teu cargo, a pessoa te dá alguma coisa por engano. Esses dois crimes são fáceis. Tá? Quer dizer, o tipo penal é complicado. A grande distinção é o seguinte. A inserção de dados falsos em sistema de informação é o funcionário público que é autorizado a mexer no sistema de informática e ele faz uma alteração que ele não é autorizado. Não precisa ter um benefício econômico. Basta ele fazer a alteração que ele não é autorizado. A modificação não autorizada é o cara que não é autorizado. Aqui seria o hacker, aqui a pirataria. Extravio ou negação de papéis é que tu desvia um livro público, aqui tu aplica dinheiro onde não era para aplicar. Era para aplicar na escola, tu aplica numa creche. A concussão é quando tu exige uma propina. A corrupção passiva é quando tu solicita ou recebe a propina. Crime de mera conduta, não admite-se a forma tentada. O fato de tu exigir uma propina, receber e devolver, não exaure-se a infração. O crime já está consumado. Não admite-se tentativa. Aqui pode solicitar ou receber. Excesso de exação e violência arbitral. Ali é quando tu cobra tributo de maneira errada e aqui é quando tu ameaça as pessoas na repartição pública. Aqui é quando tu exige uma propina para facilitar a prática do contrabando de caminho. Aqui é quando tu deixa de praticar fato por interesse e sentimento pessoal. Não tem o quê? Propina. Muita atenção com o diretor do estabelecimento prisional, o agente penitenciário que sabe da entrada de celulares e não faz nada. Ele está prevaricando. Prevaricação não tem propina, é interesse e sentimento pessoal. Não confunde a prevaricação com a condescendência criminosa. Se o chefe deixa de punir um subordinado por interesse e sentimento pessoal, é prevaricação ou condescendência criminosa? Condescendência. Se tu deixa de punir um subordinado ao visar a autoridade competente, é condescendência criminosa. A advocacia administrativa é quando tu defende partes com interesses opostos. Desculpa, advocacia administrativa é quando tu defende interesses particulares dentro do quê? Da administração pública. Aqui tu faz, na prevaricação tu deixa de fazer. Abandono de função pública, o cara some. Questão sensacional no simulado, que falava 30 dias. Tu confundiu a lei do servidor com crime. Não tem nada que... Abandono de função, o servidor que abandona a função pública, não tem tempo. Não fala nada na lei, a lei não fala nada. Esse aqui tu não é mais funcionário público, tu exerce a função pública, ou se tu vai se tornar e tu já está querendo exercer. Aqui tu revela fato que deveria guardar sigilo, se causar dano à administração pública, qualifica a conduta, e aqui é quando tu trabalha na licitação e revela as propostas de licitação. Crime praticado por particular contra a administração em geral. O desacato é desacatar o funcionário público no exercício do cargo, a desobediência é opor a ato legal praticado pelo funcionário público. Cuidado com o ato legal, tem que ser legal, senão não tem desacato. Agora, se tu usar violência, não tem desobediência. Se tu usar violência ou grave ameaça, tu incorre no crime de resistência. Tráfico de influência, o funcionário público solicita ou recebe uma propina com pretexto de influenciar a decisão de outro funcionário público.
não particular, com o pretexto de influenciar a decisão do funcionário público. Corrupção ativa é quando tu oferece ou promete. Dar a propina é crime? Atender a exigência é crime? Não, o crime é oferecer ou prometer. A sonegação, contribuição, previdência será quando tu diminui o valor para pagamento de previdência. Contrabando e descaminho, contrabando é proibido, produto proibido a comercialização, e descaminho é que tu não quer pagar imposto. Crimes praticados contra a administração da justiça. A denunciação caluniosa é quando tu dá causa à investigação criminal ou administrativa. Vou repetir, administrativa também. Imputando o crime a alguém sabendo que a pessoa é o quê? Inocente. Tem que ter pessoa determinada e tem que causar investigação. Se não tiver investigação e não tiver pessoa, não é crime. Quer dizer, se tiver só investigação criminal, é comunicação falsa. Causar uma investigação criminal informando o crime inexistente ou que tu não tenha certeza que ocorreu. Aqui tem alguém, aqui não tem ninguém. A autoacusação é quando tu te acusa de um crime inexistente. A declaração da verdade no delito de falso testemunho extingue a punibilidade do agente? Extingue ou não? Extingue. Se tu declarar a verdade no delito de falso testemunho, é extinta a punibilidade. Não esquece. Crime de falso testemunho ou perícia é o perito ou a testemunha que mente. Se tu fizer a declaração da verdade, é extinto o quê? A punibilidade. Mentiu numa audiência, foi preso e depois vai lá e conta a verdade. Corrupção ativa de testemunha é prometer alguma coisa à testemunha e coação no curso do processo. Tá? Seria tu ameaçar as pessoas para andar o teu processo. Exercício arbitrário das próprias razões, eu tenho duas condutas. É a justiça com as próprias mãos e tu destruir, danificar ou deteriorar bem próprio em mãos de terceiro por determinação judicial. Favorecimento pessoal é quando tu esconde uma pessoa que está fugindo da polícia. Favorecimento real é quando tu torna seguro o proveito do crime. A pessoa quer esconder o produto, o objeto do crime, tu ajuda ele a esconder. Tu esconde a pessoa, favorecimento pessoal. Fuga ou evasão de preso submetido à medida de segurança que admite a forma culposa. Aí eu falei o arrebatamento, tá errado, tá? Não é arrebatamento, é a fuga. Que eu sei que o cara tá fugindo e eu não faço nada, por isso que é culposo. O arrebatamento é quando tu usa violência pro preso, para tirar o preso. Montinha é a rebelião do preso. Patrocínio fiel é o advogado que traz a confiança do cliente. O patrocínio simultâneo ou tergiversação é o advogado que defende parte com interesses opostos. A sonegação de papéis e documentos de valor probatório é o advogado que não devolve os autos no prazo, o processo no prazo, ou ele tira documentos do processo. A exploração de prestígio é quando a pessoa usa o pretexto, a desculpa fantasiosa, né, dizendo que vai influenciar a decisão do juiz, do jurado, do funcionário da justiça. É muito mentira. O juiz está vendendo sentença, mas é mentira. Isso é exploração de prestígio. A violação ou fraude à arrematação judicial é a pessoa que frauda o leilão. Ela vai lá fazer expor no leilão, fraude o leilão. E a desobediência à determinação judicial é quando o juiz manda tu sair da tua profissão e exercer a função pública e tu não obedece, tu continua exercendo. Vamos para a questão. 6. Auditor fiscal, Prefeitura Municipal de Florianópolis, assinale a alternativa correta de acordo com o Código Penal. A. No peculato culposo, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível é causa de extinção de punibilidade do agente. B. O crime de abandono de função somente está caracterizado após o decurso de 30 dias. Não. Praticado o crime de corrupção passiva, o servidor público que praticou o rateio de valores obtidos por meio ilícito. Não, é peculato. O sujeito ativo dos crimes praticados contra a administração pública deve ser funcionário público, assim caracterizado aquele que de forma remunerada exerce cargo, emprego ou função pública. Não precisa ser remunerado, pode ser sem remuneração. O delito de alteração não autorizada do sistema de informação exige o dolo específico da obtenção da vantagem devida para si ou para outro, e não precisa ter o dolo. Letra A. 7. Agente socioeducativo, Secretaria de Justiça e Cidadania. De acordo com o Código Penal, que crime pratica o servidor público que se apropria em dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, que tenha posse em razão do cargo ou desvio em proveito próprio ou alheio? Peculato. É isso que vai cair pra ti, cara. Ah, pessoal, mas porra, por que cai fácil? Não é que é fácil. Tu tem que entender que não é fácil isso. Eu lembro uma coisa que meu avô sempre dizia pra mim. Meu avô dava aula tanto pra mim quanto pro Rodolfo. Tá? Ele era militar, meu tio chegou pra ele e disse assim, ele falou que, tu não estuda, tu é um vagabundo e tal. Aí meu tio olhou pra ele e falou, quem é tu pra falar que eu não estudo? Se tu não estudou. Aí ele se indignou, né, terminou o 2º grau, fez vestibular, passou em Direito, se formou em Direito e nunca exerceu. Ele era militar, cabeça dura. E aí ele ia dar aula pra gente. De molequinho, ele ficava na rede, balançando e fazendo pergunta pra gente. Eu lembro até hoje. A gente estudava, saía do colégio pra casa dele, ficava estudando. Aí de manhã, tipo a minha aula era 7h15, ele me acordava 4h30 da manhã pra fazer pergunta. Aí ele, 4h30, 15, aí fazia meia hora de pergunta. Agora dizia assim, agora tu pode dormir.
Velho filho da puta, por que não me acorda perto da hora da aula? Ele me acordava, tipo, agora tu pode ter 1 hora pra te dormir. Mas enfim. E aí ele dizia o seguinte, aí eu voltava da prova, ele dizia assim, e aí, foi fácil? Eu digo, foi fácil. Ele dizia assim, bem assim. Fácil caralho, filha da puta. Fácil porque tu estudou. E de ligar na minha cara, telefone. E eu não entendia porque ele falava isso. E é verdade. Não é que é fácil, é que tu estudou. O cara que passa em primeiro lugar, qualquer concurso que seja, ele vai sair e vai dizer, pô, é fácil. Por quê? Porque ele sabia tudo. Se tu sabe, é fácil. Então não é que é fácil, é que tu estudou. Para quem nunca tinha visto, entrado aqui na sala e não tinha lido nada, tu nem ia saber o que era peculato. Ele é fácil porque tu estudou. Se não estudasse, tu nem ia saber. É normal, tá dentro do padrão. A respeito... Opa, já acabou. Né? Já acabou. É só essas duas. São essas duas. 7 horas dentro do aprazado. Dois minutos, quem quiser ir no banheiro, fazer alguma coisa, enquanto eu vou pegar o restante da aula. Rapidez.